Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, ative as notificações e compartilhe. A minha convidada de hoje ajuda as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida. Ela é especialista em desenvolvimento humano e emocional. Eu vou conversar com a Priscila Fé. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Karine, tudo bem? Priscila, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Obrigada a você pela oportunidade, pelo espaço. E eu costumo dizer o seguinte, que não há encontros por acaso. E o dessa tarde não foi por acaso. Ele é um encontro de propósitos. E assim como eu creio, foi o Senhor quem nos uniu, porque Ele une propósitos. Então não foi por acaso. Então eu queria te agradecer nessa tarde por estar aqui, por abrir espaço para a fala de mulheres, muitas mulheres que eu sei que sentam aqui na tua frente. E é isso. Obrigada novamente. O objetivo desse podcast, Priscila, é a gente poder mostrar e contar histórias de mulheres líderes, mulheres inspiradoras. Muitas não têm a oportunidade num veículo tradicional de contar a sua história e de inspirar, né? Então aqui é um espaço para isso, para a gente mostrar essas mulheres potentes, contar a história dessas mulheres e, além de informar, claro. Sim. E você é uma dessas mulheres potentes. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que funciona o seu trabalho. Você é especialista em desenvolvimento humano e emocional. A gente está aí vendo na televisão a toda hora, principalmente nas campanhas eleitorais, né? Com destaque para São Paulo, que as pessoas estão sem equilíbrio emocional, sem inteligência emocional. Sim. Me conta um pouco disso. Eu costumo sempre fazer uma pergunta quando as pessoas me perguntam a respeito do que eu faço. Eu sempre devolvo a pergunta. E hoje eu queria perguntar para você. Diz para mim quem é Karine sem dizer o que você faz. Eu acho tão difícil falar de mim. Não sei se as pessoas têm essa dificuldade também de falar de si. É muito mais fácil falar do próximo, Sim, né? sim. Do outro. Mas da gente, bom, quem eu sou, sem falar o que eu faço, em primeiro lugar eu já penso, eu sou uma jornalista, né? Uhum. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu adoro ler, eu adoro estudar, eu adoro conhecer. E uma coisa que, por exemplo, me deixa muito insatisfeita e até, como é que eu vou te dizer, talvez ansiosa, é o fato do mundo modificar muito rápido e eu não conseguir acompanhar essas mudanças. Então, eu sempre tenho a sensação que não de estar perdendo algo, mas de não estar atualizada, por exemplo. Sei. Me Entendo. defini assim. E aí? Olha, eu vejo o seguinte, você acabou de definir aí para mim valores e princípios que são seus. E que de alguma forma você não negocia eles. Como ser mãe, tirar um momento de leitura para você. E o que define a identidade do ser humano, que faz com que posteriormente ele venha ter equilíbrio emocional, é quando ele consegue entender isso. O que seria hoje eu ter uma identidade bem clarificada, entender como ter algo na vida como propósito. Onde que eu encontro isso? Onde é que isso tudo começa? Isso tudo começa quando eu tenho princípios e valores onde eu não consigo negociá-los. Então, hoje a gente olha o desequilíbrio em todas as áreas. Quando a gente começa a desenvolver autoconhecimento, fica muito fácil a gente observar na rua, no trabalho, na faculdade, enfim, qualquer ambiente que a gente vá, pessoas emocionalmente desequilibradas. Por quê? Porque o propósito e a identidade, ele dá forma. E toda vez que você não tem essa identidade, ele te deforma. Mas como que as pessoas criam essa consciência de parar para pensar quem eu sou, quem... E até confesso uma coisa para você. Eu acho que depois dos 30 anos de idade é que eu comecei a me questionar. Quem eu sou, qual o meu propósito. Isso está muito ligado a autoconhecimento, né? Existe uma busca por isso e que ela precisa antes que você tenha uma certa maturidade. E hoje a gente não percebe isso com tanta facilidade nas pessoas. A gente vive uma sociedade muito imatura.
de pessoas que não conseguem decidir, de pessoas que não conseguem liderar, de pessoas que confundem as coisas. Então, vou te dar um exemplo muito simples. O evento que a gente falou de política no início, da cadeirada do Pablo lá. Sim, da Você campanha olha eleitoral ali, de você São Paulo. observa. Tem gente que liga maturidade à idade. E maturidade não tem nada a ver com idade. Prova disso é essa cena. É um senhor que você, olhando de fora e não observando, se não falar dele como jornalista, uma pessoa, se você observa ele de fora, suponhamos que ele não fosse conhecido. Teoricamente, poderíamos atribuir ele uma pessoa madura. Mas ali foi uma atitude imatura, impensada. Porque a imagem diz uma coisa e a ação completamente Exatamente. diferente. Eu provo que eu tenho autoconhecimento e maturidade quando eu sei controlar e equilibrar minhas emoções. E ali foi uma atitude de desequilíbrio emocional. Nem que o outro tenha provocado ele aquilo, mas eu preciso, né, estar no meu equilíbrio. E isso é maturidade, porque a todo momento nós somos desafiados, né? Sim. A todo momento você é afrontado, E a gente vive uma sociedade de pessoas muito doídas. Já percebeu isso? Já. Mas me conta uma coisa, quando você fala desse equilíbrio, dessa inteligência emocional, ela é aprendida na infância? Ela é ensinada na infância? Ela é ensinada... Onde que a gente consegue isso? Aí eu vou te contar um pouquinho de mim, onde que isso começou comigo. Eu sempre tive um desejo profundo no meu coração de buscar conhecimento. E eu acredito que o equilíbrio de um ser humano, ele começa dentro do lar. É dentro do formato família. Por quê? O pai, ele traz muito, remete muito a essa figura, né? Ele traz a provisão, a proteção, ele traz destino para a vida de um filho. E a mãe, ela traz todo aquele contexto organizacional de dentro de um lar. E a mãe, ela faz mais a gestão das emoções. Então, quando eu vivo fora desse contexto, eu tendo a ser um ser humano, não é que desequilibrado, mas que tem uma dificuldade maior. Disfuncional. Exatamente. Exatamente. E eu sempre vivi isso. Os meus pais são casados até hoje, mas eu nasci na roça, um lar muito simples, mas eu tinha isso, eu tinha esse suporte, que se eu precisasse de proteção, meu pai estava ali, com uma palavra de apoio. Se eu precisasse de uma palavra da minha mãe, ela estava ali, presente. E hoje isso meio que se perdeu. Os lares, eles não conseguem se encaixar mais nesse formato, onde as crianças têm esse suporte emocional. Porque o pai e a mãe, de forma inconsciente, traz isso. Ah, mas eu não preciso falar de inteligência emocional desde pequeno. Se falar e souber e entender, melhor ainda. Se eu não falar, isso também acontece de forma sem ser intencional. Porque esse é o papel da sociedade. Se você busca casos de pessoas desequilibradas na fase adulta, e você for... Isso são dados científicos, isso são dados de gestão, de IBGE. Se você for buscar, você olha para a situação daquela criatura quando ela era jovem, ou quando ela era criança. Pode ir que você vai encontrar um evento traumático, ou de um abandono paterno, ou de alguma situação onde os pais vieram ter uma ruptura de separação e a criança não soube internalizar aquilo. Então, eu sempre tive isso. Por isso que eu sempre busquei por isso. Eu quero casar, construir uma família e eu quero que essa família seja referência. Isso, para mim, sempre foi algo que clamava dentro de mim. Eu tinha 7, 8 anos, eu não tinha ideia do que era um casamento, mas eu já sabia que eu queria isso. Mas por que eu queria isso? Porque eu olhava o modelo que estava diante dos meus olhos. E seu propósito de vida era sair da roça? Era. Sempre foi. E a minha mãe dizia uma frase que até uns anos atrás eu achava que aquilo era para me ferir. Minha mãe dizia assim, você tem um espírito de rica. E aí eu ficava, olha só como o nosso olhar, ele depende muito da forma, como o olhar é importante, né? Para tudo aquilo que a gente escuta. Então, eu olhava aquilo, era como se ela estivesse me confrontando. E hoje eu entendo, ainda bem que ela lançou essa palavra sobre mim, né? Porque riqueza não é só dinheiro. Dinheiro, com certeza. Não é só bens. E eu sempre tive esse espírito, porque eu sonhava em transformar a vida das pessoas. Eu não sabia o que era, porque Carine não tinha acesso à internet. Naquela época não existia a comunicação que tem hoje. Na minha casa veio ter televisão, eu já tinha, sei lá, acho que 15 anos.
Então, não tinha influência que a rede social traz hoje para a juventude. Sim. Eu não Essa via, informação não toda, tinha né? isso de, viu uma influencer falar disso. Não. E eu falava, eu não vou viver nesse contexto. Eu não nasci. Não é porque eu dizia assim, não, porque eu sou ingrata para a realidade dos meus pais. Não era isso. É porque eu dizia assim, esse lugar aqui, ele de alguma forma me prende para aquilo que eu quero construir. É assim, como se você não se sentisse pertencendo àquele lugar, é isso? Exatamente. E com quantos anos você sai da roça? Eu saí da roça com 17 anos. E aí você foi pra onde? Eu casei. Eu passei por um casamento prematuro, porque o interior é muito isso, né? E hoje eu falo disso porque isso já é muito curado dentro de mim. Sim. Mas foi um processo que doeu muito, mas hoje eu entendo por que eu tenho autoridade para ensinar e atender as pessoas que eu atendo com o mesmo problema. Mas você via que a forma de sair daquela realidade era se casando, é isso? Isso, exatamente. Foi uma fuga. Então eu pensava, como que eu vou sair daqui? Então a abordagem na minha cabeça, imatura Sim. de 17 anos, e cidade do interior que tem muito esse costume, né? Meu pai falou pra mim, ou você casa ou você acaba esse namoro. Então eu falei assim, preciso traçar um plano de fuga. Eu não, meu cérebro, né, que me levou para aquilo. Eu vou casar. Mas eu já queria isso, eu queria construir uma família. Eu não casei para me separar. Mas aí houve inúmeras situações em que o casamento não seguiu adiante. Eu fiquei um ano casada, depois nos separamos. E você foi para cidade grande? E aí, não. Ainda você não casou fui. E continuou na roça? Aí eu casei. Depois da separação, voltei para casa dos meus pais. Tá. E uns meses depois eu fui para casa da minha avó, na cidade, onde ela precisava de ajuda e eu fui. Então, assim, a minha situação de sair dali, daquele contexto, eu falo que foi a minha fé. Porque o que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu carrego Pri, você tem fé no nome, Tenho, no sobrenome, tá... Priscila Fé. Posso chamar de Pri? Pode, claro. E eu olhava aquilo e dizia assim, eu vou sair daqui. Eu quero... Eu já tinha um salão de cabeleireiro nessa época. Eu tinha 18 anos, então eu tinha um salão na minha cidade. E eu sempre quis aquilo. Eu preciso transformar as pessoas. Eu não sabia como, mas eu sabia que era isso. E eu fiquei, como que eu vou sair daqui? Eu não tenho parente que mora fora, então, ao que eu vou recorrer? Eu recorri a Deus. Então, eu passei um período de 6 meses. E uns vão chamar de reza, eu chamo de oração. Né? E eu falava com Deus, Senhor, eu preciso sair daqui. E eu sei que através da minha fé, o Senhor vai me levar para outro lugar. E foi isso que aconteceu. Eu saí da minha cidade, eu tinha 18 para 19, através de uma pessoa que eu conheci, e trabalhava aqui em Brasília, e ela falou, olha, eu vou voltar para Brasília, ela foi para lá de férias, e se eu conseguir um emprego para você lá, você vai? Eu falei, vou. E foi isso que eu fiz. Então, assim, eu nunca tinha viajado para cidade grande, minha cidade é uma cidade pequenininha, não tinha nem semáforo na época. Da onde é esse sotaque bonito? Hoje é uma mistura de Brasília com Goiano e Paraíba, porque eu perdi muito o sotaque nordestino, perdi. Tem bem pouco. Eu acho que você acha que perdeu. Eu acho, né? Ainda tem. Você falou da Paraíba, eu tenho sangue paraibano. Eu vou até agradecer uma seguidora nossa, que é a Lúcia Mello Queiroga, que ela é uma super incentivadora do canal. Então, Lúcia, muito obrigada. É uma paraibana arretada. Conto com você e com as paraibanas aí, tá? Com o apoio de vocês todos. Eu amo a Paraíba. O Nordeste, ele tem uma força muito grande, né? O nordestino carrega uma força interior. A mulher nordestina é muito potente. É uma mulher que já nasce guerreira, né? Quando você lê na própria literatura. E ela ninguém para, né? Ninguém para. Imbatível, né? Imbatível. Então, eu saí desse contexto, viajei, fiz minha primeira viagem de avião sozinha e cheguei aqui em Brasília. Então, eu falo, gente, se fosse hoje, talvez eu não fizesse, olha só. Por quê? Porque eu não olhei. Quando você está motivado por algo, inclinado a realizar algo, você não pensa na parte ruim que pode acontecer. E se acontecer, você vai dar um jeito. Mas isso aí não é imaturidade? Você não analisa tanto. Porque quando a gente é mais nova,
Eu acho que a gente corre o risco sem pensar A gente não tem tantos medos, né? Exatamente. E aí, quando você tá mais Depois madura, exatamente, aí você fica mais medrosa. Depois que você é mãe, você Depois que você é mãe, pensa um você fica mais milhão de vezes de fazer medrosa. alguma coisa. Exatamente. Então, talvez hoje você não se veja nesse contexto justamente por causa dessas mudanças. Mas ainda bem que eu tive Mas- toda essa coragem de vir, porque se não fosse, eu não teria construído tudo que eu construí, né? Fui aqui em Brasília, onde tudo começou pra mim. E quando você começa a estudar desenvolvimento humano e emocional? Depois que eu terminei minha faculdade. Você é formada em Direito. Isso. Nunca exerceu? Não, nunca exerci. Me conta essa história. É porque é o seguinte, eu entrei... William Malton, ele descreve o ser humano em 4 comportamentos. O influente, o dominante, o analítico e o estável. Então, nós transitamos nesses 4. Normalmente, ficamos mais em 2, tem gente que em 3. Mas o principal ali sempre é 2. Eu sou uma pessoa estável analítica. Só que na época, eu não era assim. Por quê? Por conta da imaturidade, por conta da dor, de todos os processos traumáticos que eu vivi, eu desenvolvi que eu acreditava, movida pela dor, que eu precisava buscar por estabilidade. Eu queria uma estabilidade de qualquer forma, então eu queria um concurso público. E quando eu terminei minha faculdade, comecei a estudar para concurso, eu sempre tive um hábito, sempre, isso foi meu desde pequena, sempre tive uma conexão muito grande com Deus. Então, eu sou aquela pessoa que sento antes de qualquer coisa e eu vou dizer assim, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Então, esse é meu lema de vida. Então, antes de começar a estudar, eu sempre fazia meu devocional e eu falava com Deus ali na cabine. E um dia Deus falou comigo assim, é isso mesmo que você quer, eu vou te dar. Mas pense. E ali, por alguns minutos, eu parei naquela cabine, porque quem já estudou em cabine de biblioteca sabe como é que é. Aquele negocinho assim fechado, você fica com aquela cara na parede, é um negócio deprimente, assim. Deprimente. Tem que ter muito foco. Então, eu fiz uma oração ali. E a oração foi assim, Senhor, eu quero muito. Mas, se não foi para isso que o Senhor me criou, e esse concurso vai atrapalhar o meu processo de executar aquilo que o Senhor me criou para executar, não permita. E eu fiz aquela oração com pesar, porque eu sabia que naquele momento a interferência divina ia vir. E foi isso que aconteceu. Não deu certo. E eu chorei por 2 motivos. Um, porque eu sabia que ali não era o caminho. E 2, porque eu precisava retraçar a rota e entender quem eu era. E aí a inteligência emocional entrou na minha vida. Aí eu comecei, falei, peraí, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender o que eu vim fazer. Eu amo transformação. E eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a estudar a mente humana, eu comecei a entender onde estavam as minhas feridas e buscar cura para cada uma delas. Porque na época eu era um perfil dominante. Então, eu já tinha a raiz nordestina, né? Que a nordestina é aquela imparável. Só que você precisa ter maturidade no seu perfil. Esse é o problema. Quando você não tem inteligência emocional, não conhece disso, o que você faz? Muitas vezes você fere e é ferido. Por conta de coisas simples. Tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com isso, mas para você saber lidar, você precisa conhecer. E para isso exige com que você pare, ou você toma a direção de alguém que entende. Porque eu escutei essa semana, Karine, assim, atendendo uma moça, ela disse para mim assim, mas eu não tenho princípios e valores. Será que eu tenho? E eu vou dizer uma coisa para você, a gente não escuta isso de pessoas que não são estudadas. Eu escuto isso de mulheres que construíram carreira. Eu escuto isso de mulheres que estão casadas. Eu escuto isso de pessoas que estão, como é que eu posso dizer? Profissionalmente realizadas. Mas que falta alguma Só que coisa. falta algo. Você ver no olhar da pessoa que algo dentro dela precisa ser preenchido. Ela busca por algo que ela não sabe o que é. E você já ajudou quantas mulheres? Algumas. E na maioria delas, eu comecei a divulgar isso agora na minha rede social. Porque eu tenho uma parceria com uma pessoa bem conhecida
na área de inteligência emocional, que é o Márcio Michele. A gente desenvolve um trabalho que é dele. Então, ele tem as equipes que divulgam o trabalho dele em outras cidades, nas 5 regiões do Brasil. Então, eu desenvolvo esse trabalho junto com ele, e ele me ensinou muito sobre isso. Então, no trabalho que nós temos, a gente percebe, tem que deixar de ser uma coisa só ali, aqui, tete a tete. Chega momentos que você precisa alcançar outras pessoas. E quando você começa a ouvir aquilo no seu direct, mensagens de que às vezes uma palavra simples, que você abriu o seu story de manhã e gravou, a pessoa, ela tá tão ferida, tão perdida, que parece que você entregou. Aquilo toca, né? Exatamente. E eu ia te perguntar isso, você tem mais de 20 mil seguidores no Instagram. Isso. As pessoas te escrevem pedindo conselhos, perguntando? Sim. Eu abro a caixinha de pergunta, tem muita gente com dúvida. No direct, muita gente com dúvida. E os maiores problemas que me buscam para pedir conselhos é na área de relacionamento. É nessa área de que eu sou bem-sucedida profissionalmente, mas me falta algo e eu não sei dizer, Priscila, o que é. Então, o que falta? Às vezes a pessoa ela acha que a profissão define ela. Às vezes ela acredita que porque ela é muito bem remunerada, construiu e chegou em algum lugar financeiramente e posição, ela resolveu tudo. Mas quando ela chega lá, ela entende que não era esse o caminho, que ficou algo perdido aqui. E aí eu me lembro da trajetória que eu fiz, porque era isso que eu falava o tempo todo quando eu parava para falar isso com Deus. Porque eu vivi um momento de solitude para eu conseguir construir alguns pilares dentro de mim. E eu costumo falar assim para as pessoas, quem foi seu primeiro mentor? Meu primeiro mentor sempre foi Cristo. Tem coisas que só Ele me ensinou no secreto do meu quarto. E é isso que eu escuto hoje. Eu dizia assim para Deus, Senhor, eu não quero ser uma mulher bem-sucedida na área profissional e ter um vazio dentro de mim. Eu não quero olhar e perder a instituição maior que nós fomos criadas para construir, que é a família. E isso se perdeu, Karine. Ô Pri, mas vem cá, você leva a religião para o seu trabalho? Eu não levo a religião, porque eu não sou uma pessoa que defendo religião. Tá. O que que eu acredito? Eu acredito num Deus, né, que nos criou como corpo, alma e espírito. Nós somos divididos em 3. Então, é um pilar para mim. É como se fosse um banquinho. Vamos dizer que é um banquinho. Se uma perna desse banco estiver quebrada, a gente tomba. Então, hoje, nós precisamos cuidar das emoções? Sim, que é onde está a nossa alma. Do espiritual, né? Nós precisamos cuidar do espiritual e nós precisamos cuidar da nossa saúde. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes você pode atender mulheres que não são cristãs, não têm alguma religião. E aí, como que você trabalha isso? Como que eu trabalho isso? Eu sempre trago para ela a minha fé. Tá. Olha, eu respeito, né, o que você crê. Eu coloco aqui diante de você a história que eu vivi, né, e o que aconteceu comigo. Porque eu não estive sempre na questão, e eu não gosto de usar a palavra religião, porque ela traz um estigma, né? Jesus, ele veio trazer religião, né? A vida não é sobre religião. A religião, ela mata, Karine. Mas você sabe o que enaltece, cresce, prospera e faz você ser um ser humano grande com autoridade na Terra? Independente do que você venha construir, chama-se Jesus. Ele é o autor de qualquer identidade de uma criatura, de uma pessoa. Eu não posso abrir mão dessa parte, porque ele foi quem te criou. Quando a gente pensa na sua casa agora, se sua máquina de lavar hoje deu um problema, um exemplo, o que você vai procurar? Um técnico para arrumar. Um técnico. E o técnico, ele estudou o que daquela máquina? O manual. Quem criou, quem fabricou. Então a gente corre em busca de uma coisa que a gente talvez não encontre. Por quê? Tem lacunas na nossa vida que só o fabricante vai preencher. Então, já viu aquelas mulheres que têm um corpo maravilhoso?
Oh, Porque elas são lindas. Você olha e você fala assim, meu Deus, que coisa linda. as fabricadas ou Não, as que nasceram naturais? e tiveram Aham. aqueles pequenos ajustes, Tá. que não é montada, né? E cada um com a sua Sim. beleza, mas vamos definir aqui uma beleza que você olha com o olho humano e fala, nossa, que Mais mulher natural, linda. sim. E eu sei que você já teve essa oportunidade. E começou a conversar com essa mulher e ela tá perdida. Sim. E aí você Acho que traz muitas de ela, aí nós, você né? vai ali mais a fundo. Eu atendo esse tipo de mulher. Que ela senta na minha frente, ela é linda. Você olha e você fala, gente, que mulher linda. O que essa mulher precisa, gente? Eu olhando para ela. Ela tá bem sucedida profissionalmente. Ela tem casa própria, ela tem carro, ela tem um corpo maravilhoso. Você entende? Ela tem saúde, ela tem vitalidade, ela tem tudo. Mas falta algo. Falta identidade. Ela não sabe quem ela é. Aí ela se submete. Ela não sabe. É como se eu entrasse no mercado para fazer uma compra para minha casa e eu não tivesse a lista, eu não tivesse ido antes no armário e olhado, peraí, será que eu estou precisando aqui de quê? Para eu com essa lista prontinha, entendeu? Porque se eu entrar no mercado sem essa lista, o que vai acontecer? A gente sabe, A gente esquece o que a gente precisa vai comprar. esquecer. Eu compro algo que nem estava precisando. Exatamente. Então, eu vejo muito isso. Elas se submetem, aí elas entram em relacionamentos abusivos, elas vivem relacionamentos frustrados, elas estão em busca de algo. Sabe quando a pessoa está em busca de algo? Mas ela está no caminho oposto. Como que eu tô indo para cá buscar isso que está aqui no final dessa mesa? Puxa seu microfone aí, eu tô caminhando para cá, no oposto. Não tem como, eu não vou chegar nunca aqui, você concorda? Concordo, mas agora me conta uma coisa. O que diferencia uma terapia, por exemplo, do trabalho que você faz? O terapeuta, eu adoro a terapia, eu acho que todo ser humano precisa fazer terapia. Concordo. Desde criança. Se você pensar em qualquer coisa na vida, você coloque a terapia no topo da sua lista. Mas eu acho que ficou uma coisa meio banalizada. E vou dizer uma coisa para você. Para mim, o terapeuta, ele precisa ter o dom para aquilo. Para eu acessar você, Karine, tem que ter dom. E afinidade também. E afinidade. Ou eu vou estudar muito e conhecer daquilo, porque eu já fui terapia que não mudou em nada. A pessoa não conseguiu me ajudar, nem me levar, nem me tirar de onde eu estava. Então eu falei assim, gente, como é que eu tô aqui? E psicólogos, tá? Também é a mesma coisa. Eu falo. Aí você sabe que eu comecei a enxergar? A pessoa está na profissão errada. Porque se ela não conseguiu entregar o que eu busquei, exatamente. Ela está na profissão errada. Não cumpriu o objetivo, né? Não. Agora, olha que interessante. Eu tô lendo esse livro da Bell Hooks. Você já leu Bell Hooks? Não. Foi até uma convidada minha que me indicou. Agradeci ela esses dias. E ela fala... Esse livro aqui é tudo sobre o amor, novas perspectivas, da Bell Hooks. Ela fala... Achei super interessante. E eu tava lendo esse livro numa viagem. E vim pensando justamente na nossa conversa. E ela fala o seguinte: a ausência de debate público e de políticas públicas relacionadas à prática do amor em nossa cultura significa que ainda precisamos nos voltar para os livros como uma fonte primária de sentido e orientação. A cultura dela é os Estados Unidos. São os Estados Unidos, tá? A cultura norte-americana. Porém, isso aqui encaixa em várias outras culturas, inclusive na nossa. De fato, a gente não tem um debate público nem política pública sobre amor. Não. E aí ela explica, a gente tem sobre o desamor. Porque a gente fala de violência, de abuso. Sim. E aí é super interessante, tem tudo a ver com o que você falou desde o início, que ela fala da família. Que tudo começa na infância. Agora, como é que você cobra amor, por exemplo, de um adulto, sendo que você foi uma criança que apanhou bastante? Que você viveu num lar disfuncional. Então, o que me chamou a atenção? Justamente o fato da gente só debater e discutir o desamor. E o que ele provoca. Ninguém fala, eu estou amando e sai contando as experiências. E eu não estou falando do amor romântico, do amor homem e mulher. Geralmente esse a gente conversa com as amigas, né? Mas o amor pelo filho,
o amor pelos pais, o amor por um idoso que a gente tenha ajudado. Enfim, o amor em geral pelo próximo, que a gente tenha realizado algo. Isso a gente não comenta, né? Não. É porque é difícil de praticar. Como que eu vejo a questão do amor? Eu não consigo amar sem que antes eu me sinta amada. Então, eu antes preciso estar nesse lugar, ser essa pessoa, viver isso. É como se eu quisesse conquistar algo, mas eu não vivo aquele algo. E como você vai dar algo que você não teve? Não tem como. Não tem como. Então, é essa a importância que a gente precisa buscar e entender. Que antes de qualquer coisa eu preciso viver as primeiras coisas. Antes, Karine, de Jesus vir à Terra, já existia uma instituição chamada família. Então, antes de Deus mandar o Filho dele para dar a vida por nós, já existia a instituição família. Então, é o primeiro laço que eu encontro para que aquilo seja modelo para tudo na vida. E se eu não encontro isso dentro de uma casa onde quem me gerou, qual a motivação principal? Ô, Pri, mas vamos explicar. A gente está falando aí de diversos tipos de família. Diversos tipos. Né? Porque o hoje em amor dia a gente tem... Exato. Não é a gente não está falando de... A gente está falando de afeto. Amor, pai e mãe. Aqui. Uhum. Você gerou. A gente sabe que a mãe, ela ama incondicionalmente. Ela dá a vida pelo filho. Mas a gente sabe que isso é uma realidade de poucas famílias. As famílias vivem de forma disfuncional, né? Mudou e inverteu-se os valores. Então, prioridades principais tornaram-se secundárias ou terciárias, né? Então, hoje a gente busca muito mais estar fora do que dentro. E transformação não começa por fora, começa por dentro. E que tipo de conselho você pode dar para as pessoas nesse sentido? De encontrar um propósito de vida ou de saber se está na caminhada correta para si, que eu digo. Sim, é porque cada um, né, tem uma visão, uma forma de entendimento, e eu só consigo entender isso quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou. Sei de onde eu saí, identifico onde eu estou e preciso encontrar aonde eu quero chegar, para onde eu estou indo. Porque as pessoas não sabem para onde elas estão indo. E elas vão vivendo, como o Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar. Então, não existe uma cultura no nosso meio de, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, eu preciso traçar uma rota. Existe pesquisa em relação a isso? Que demonstra a falta de propósito, por exemplo, das pessoas? Existe, se você buscar aí em qualquer... Dá um Google aí agora, as pessoas não sabem o que... A maioria. Se você soltar a palavra identidade, eu não gosto muito dessa palavra não, sabe? Tá. Porque eu acho que ela banalizou um pouco. Se perdeu no sentido do que ela é de fato. As pessoas não sabem quem elas são. Quem é você? A primeira coisa que ela vai dizer em relação a ela é o que ela faz. A Karine não é a profissão dela. Isso é secundário. Apesar de que a profissão dela é como um propósito para inúmeras outras coisas, sim. Mas isso é secundário na nossa vida. O que é primário? Primário é aquilo que nós nascemos para fazer. Esqueceu-se do costumes antigos que a gente carrega. Sua mãe te ensinou coisas que você carrega para sua vida. Sim. Né? E uma coisa que eu pratico na minha casa, que eu acredito que agrega, que ensina, instrui e modifica, chama-se isso aqui, mesa. Não, é raro se ver isso hoje. É muito difícil. Está sendo resgatado agora, porque está se falando porque eu acho disso. que as pessoas começaram a ter mais consciência, né? A mesa é um lugar de transformação. Então, refeições à mesa. Seus filhos
seu esposo, quem mora com você na Nossa, tua casa. todos os dias o meu filho fala, deixa eu comer vendo televisão. E eu, não. Eles amam isso, né? Aí o Eles horário, mas amam. eles testam todos os dias, né? Porque sabe que não. E aí eu falo, não, eu quero saber como foi sua escola, sua aula. E é muito engraçado isso, porque quando eu busco ele na escola, eu falo, como foi a aula? Aí ele fala, foi boa, mas lembra, né? Aí eu, vou contar só no jantar. Aí, tá vendo? Ele já Aí sabe que chega no você... jantar, mas ele quer a televisão. Eu falo, E eu reforço, filho, olha, isso aqui tem gente que não tem, Sim. né? Às vezes eu vou estar trabalhando mais, enfim, não vou estar aqui para jantar. Então a gente precisa, Sua mãe fazia isso sim. com você? Sim, minha mãe e meu pai, a gente sempre almoçava à mesa. A gente não Sempre tinha muito esse almoçava. hábito de ir pra frente da TV, não é? Não E tinha. a gente conversava ali, a gente discutia, né? Exatamente isso. Seja qualquer o assunto que ele saia ali à mesa, ele é de crescimento para os filhos e pra gente. E além do assunto, né? O que acontece? Você presta atenção no que você está comendo. Porque, bom, todo mundo já comeu de frente pra TV. Sim. E aí você começa a comer, já acabou? Você nem sabe o que você estava comendo, você nem... Não presta atenção em sentir o sabor dos alimentos, né? E na questão da saciedade, né? Sim, Então, sim. A gente vive num mundo... Bem diferente daquilo que de fato. É porque as coisas vão se perdendo, né? Vão se Aí, perdendo. claro, coisas boas a gente copia. Coisas ruins a gente deixa pra trás, né? É o que faz sentido para você, né? É aquilo que você quer viver. Por isso que eu sempre falo, precisa trazer sempre um senso de valor e propósito. Valor. Hoje eu tenho aqui, ó, uma lista de valores. E se alguém me chama para tal coisa, eu imediatamente olho para aquilo. Peraí, deixa eu ver se está indo nessa direção. Se não tá, não faz sentido. O porquê, as pessoas não perguntam. O porquê estou aqui fazendo isso e reagindo dessa forma. Não existe um costume de buscar os porquês. É sempre... E agora entrou uma coisa muito pior na vida da gente, que chama-se rede social. Ela é maravilhosa, a rede social. Ela traz conhecimento, ela traz criatividade. Não vivemos sem ela. O nosso trabalho é divulgado por ela. Você consegue ter acesso a pessoas do outro lado do mundo sem precisar estar perto, né? Mas o equilíbrio, faltou equilíbrio. Você tem que saber usar, né? Você tem que saber usar. Pri, que livro você acha que toda mulher precisa ler? Eu li um livro que me impactou muito, que chama-se O Despertar da Leoa, da Lisa Bevere, e ela fala muito sobre o lugar da mulher no mundo, e ela compara o reino animal. Ela fala do leão, da posição do leão e a posição da leoa. E nós somos essas leoas, que conquistamos o nosso lugar, mas qual é o seu lugar? O meu lugar não é o lugar da Karine. Nem o lugar da Karine é o meu. Você tem a sua história, você construiu a sua história, eu construí a minha. E a gente não pode viver em função de querer viver a história do outro. Porque eu sou influenciada por Karine, não significa que eu vou executar a mesma coisa que Karine. Karine precisa ter modelos para mim, mas eu preciso me encontrar. Qual é a minha verdadeira essência dentro do que a Karine faz? Para eu poder... Sabe quando eu separo o que faz sentido? Né? E o que não faz é da Karine, é para ela, faz sentido para ela. Então, esse livro, ele mudou o meu conceito em relação a isso, porque existe uma linha de competitividade, né? E ela ensina muito sobre isso. O nosso lugar de mulher e o lugar do homem. E eu acho isso muito interessante, porque ninguém tem que tomar o lugar de ninguém, entrar no espaço de ninguém. Com certeza. Olha só, no início dessa conversa, você falou justamente sobre essa sinergia das coisas não acontecerem por acaso, né? Não. Foi isso? Isso. Então, e aí eu vou te falar para ler esse livro. Porque tem Eu tudo li. a ver com a nossa conversa. E se vocês também quiserem ler, é tudo Não, sobre o amor, conhecia. novas perspectivas da Bell Hooks, tá? Olha aqui como é que eu faço. Eu faço também, eu grifo tudo. Eu vou marcando tudo. Ela é uma escritora. Foi, né? Porque ela faleceu em 2021. Uma escritora e professora norte-americana. Eu quero te agradecer por essa conversa tão gostosa. A gente vai colocar suas redes sociais aqui para quem quiser te acompanhar. Obrigada. E o espaço está aberto para você. Sempre que você desejar vir aqui conversar com a gente, contar coisas novas, enfim. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo espaço. Você é uma mulher extremamente inteligente.
esse espaço ainda é pequeno e você vai para um lugar bem maior, tenho certeza disso. Você é referência. Sim, você carrega algo grandioso. Seus olhos realmente brilham quando você está aí nesse lugar. Ô, Pri, obrigada. É porque vem amor de dentro de você. E eu vou deixar uma coisa clara para todo mundo que está assistindo a gente. Eu não conhecia a Priscila, hein? Eu, na verdade, conheci ela num evento. Esse é o nosso segundo encontro. Aham. E ela me contou do trabalho dela. E eu falei, tenho que levá-la. A gente tem que conversar, né? Sim, E é isso. É energia, sim. né? É afinidade e a troca de conhecimento, Claro, né? sim. E eu agradeço muito, de Eu verdade, que de agradeço. coração. Porque eu sei que todo mundo que vem aqui tem algo a fazer, na verdade, me cede esse tempo para a gente conversar e poder ajudar outras mulheres de alguma maneira. Sim. Obrigada. Obrigada a você. Esse é o podcast Política. Eu sou Karine Gonzaga. Espero você na próxima entrevista, mas antes disso, já se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente e ative as notificações. Tchau!